pois tu és a minha paz. Por onde quer que eu for, espalharei, Senhor, o canto que me dás. Como não entoar teu louvor, como deixar de proclamar teu amor tão singular, como não te exaltar, meu Senhor, se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. Cantarei quando a dor chegar, quando sorrir, cantarei quando eu vacilar, cantarei ao cair, cantarei, pois me erguerás com tua mão, cantarei, pois me escutarás, indo a ti em oração, cantarei a glória, minha canção, ao redor do teu trono, em perfeita adoração. Como não entoar teu louvor, como deixar de proclamar teu amor tão singular, como não te exaltar, meu Senhor, se existe no meu coração a canção eterna, se há no meu coração a canção eterna, se há no meu coração a canção de eterna gratidão. Que a graça e a paz lhe sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das tuas criaturas. Ali está o mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. No mar passam os navios, e nele brinca Leviatã, o monstro marinho que tu criaste. Todos esses animais dependem de ti, esperando que lhes dê alimento no tempo certo. Tu dás a comida, e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondem o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Porém, quando lhes dá o sopro da vida, eles nascem, e assim dás a vida nova à terra. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre. Que ele se alegre com aquilo que fez. O Senhor olha para a terra e ela treme. Toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor Deus. Aleluia.
sopra sobre nós teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Supremo Senhor do Universo, Tu planificas e sustentas todas as coisas ao nosso redor. Com o toque da Tua mão, transformaste o caos em ordem e as trevas em luz. Deus de toda salvação, Tu nos formaste à Tua imagem, Tu nos formaste homem e mulher, desejando nossa união e harmonia. Deste-nos o espírito do discernimento para te conhecer, o poder da palavra para celebrar a tua glória, a força do amor para nos darmos a ti em alegria, na unidade do Espírito Santo, por Jesus Cristo, que nos une todas as coisas em sua plenitude. Nós e toda a criação damos-te honra e glória, graças e louvor, culto e adoração, agora e em todos os tempos, para todo o sempre. Amém. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Após o cântico, confessemos a Deus individualmente os nossos pecados. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero
contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Pai eterno, reconhecemos e confessamos diante de Ti que somos pecadores, propensos ao mal, que transgredimos todos os dias e por várias maneiras Teus santos mandamentos, atraindo sobre nós a condenação e a morte. Porém, Senhor, nós nos arrependemos de nossas transgressões. Tem, pois, piedade de nós e socorre-nos com a Tua graça. Perdoa-nos os nossos pecados, por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Conceda-nos e aumenta cada dia as graças do Teu Espírito Santo, para que possamos morrer para o pecado e produzir os frutos da justiça e santidade que Te agradam. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ouçamos as boas novas. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Em Cristo Jesus somos perdoados. Amém.
Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Todos. Santo e gracioso Deus, por meio do teu Espírito e da leitura da tua palavra, dá-nos sabedoria para te perceber, diligência para te buscar, olhos para te contemplar, coração para meditar em ti e vida para te proclamar. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que haviam muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo.
Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, houve um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo, e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga que eu, o Senhor Deus, abrirei a sepultura deles e os tirarei para fora, e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir a sepultura onde meu povo está enterrado, e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles, e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor, Prometi que faria isso, e farei. Eu, o Senhor, falei. Aleluia, 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 aleluia. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada, e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que, de fato, está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, disse Deus. Derramarei o meu espírito sobre as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naquele dia eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos.
Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Celebramos hoje o domingo de Pentecostes. Em Israel, celebrava-se o Pentecoste como uma festa antiga da tradição judaica e que tinha como função a gratidão porque a terra tinha dado o seu fruto. Nos textos que nós lemos no culto de hoje, alguns que fazem referência especificamente à descida do Espírito Santo, a presença e a promessa do Espírito Santo feita por Jesus aos seus seguidores, nós vamos encontrar exatamente a celebração do Pentecostes. Você vai encontrar isso de maneira bastante clara em todo o capítulo 2 do livro de Atos, mas também há referência nesse texto que nós lemos para a nossa meditação de hoje. Lá no livro dos Atos, o vento sopra dentro da casa onde se encontravam os seguidores de Jesus. E é assim que acontece o Pentecostes cristão. E é surpreendente que tal experiência tenha se dado em um lugar fechado. Não é um local aberto, mas começa em um lugar fechado. E a partir das leituras que nós fizemos neste culto, nós podemos então sinalizar o Pentecostes cristão por alguns elementos que caracterizam a ação do Espírito Santo nas comunidades dos seguidores de Jesus. E vamos também ver as implicações da doutrina do Espírito Santo para a vida das igrejas. E começamos então olhando para a ideia fundamental que a Escritura traz a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, a própria palavra usada para se referir ao Espírito Santo, é a mesma para a palavra vento, a palavra pneuma. O Espírito é vento, e é vento capaz de arejar até a comunidade mais fechada que você possa encontrar. O Pentecostes cristão acontece de dentro para fora e de forma inevitável. O Pentecostes cristão não pode ser fabricado, não pode ser manipulado e nem provocado e nem mesmo impedido pela ação humana. O Pentecostes cristão, que começa lá e continua nos nossos dias, é manifestação da graça divina que desce e visita a comunidade de fé. E sendo de Deus, não pode ser limitado no seu alcance, e por isso é uma experiência comunitária para toda a casa, como nós encontramos no capítulo 2, versículo 2 de Atos. Ou seja, é uma experiência comunitária para todos os que se encontram na casa. E veja, a ideia do Pentecostes centralizada na figura do Espírito, que é vento, traz uma ideia ainda mais interessante. O vento é incontrolável. Essa é a expressão que nós vamos encontrar na própria boca de Jesus, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele diz que o vento sopra aonde quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas sabe que ele está lá. Os seguidores de Jesus não imaginavam quão radical podia ser essa afirmação de Jesus, até que a experimentaram no dia de Pentecostes. Onde quer, é a expressão usada para se referir ao vento, para Jesus significa que o vento pode soprar até mesmo dentro de uma casa fechada, como nós falamos no início. Isso indica que até o grupo mais fechado e mais obtuso pode ser visitado por esse vento que traz vida.
Numa época como a nossa, em que há tanta gente de cabeça fechada, em que há tantas comunidades extremamente fechadas em si mesmas, essa presença do vento do Espírito pode ser arejadora, ou seja, pode fazer com que a comunidade cristã seja assim arejada pelo próprio Espírito Santo. Mas além dessa ideia do Espírito como sendo o vento, aquele que pode trazer vida e arejar a mais fechada das comunidades, o Espírito Santo também é apontado, sobretudo no Novo Testamento, como a língua de fogo capaz de aquecer até a pessoa mais gelada. O capítulo 2 inteiro do livro de Atos traz essa ideia do Pentecostes cristão, além de ser experiência para toda a igreja, é ali também experiência para cada seguidor. O texto de Atos 2 diz que línguas de fogo foram distribuídas uma sobre cada um. E assim nós percebemos que a ação do Espírito é uma labareda de fogo que aquece o coração de quem integra a comunidade de fé. E portanto ela é para todos, mas ela é também pessoal e respeita a individualidade de cada pessoa. Mesmo a mais insensível das personalidades é transformada pela presença do Espírito Santo. Sendo para todos e sendo ao mesmo tempo para cada um, não faz nenhuma acepção de pessoas. E por não depender das virtudes do indivíduo que o recebe, e por ser graça de Deus, o Espírito sopra aonde quer, independente dos méritos humanos. E aqui nós temos um detalhe muito interessante. Portanto, nós podemos perceber aqui que a espiritualidade não é um requisito para se receber o Espírito Santo, mas antes, a espiritualidade é consequência da presença desse mesmo Espírito na nossa vida. É o contrário daquilo que normalmente nós ouvimos em muitas comunidades de fé nos nossos dias. Essa presença do Espírito como língua de fogo sensibiliza e move o seguidor de Jesus para a missão. E isso Jesus diz de maneira explícita no texto que nós lemos hoje. O Espírito Santo nos tira do cenáculo, nos tira de dentro da casa e nos leva para a rua, nos leva para a praça e para a experiência do seguimento de Jesus no mundo onde nós estamos vivendo. E finalmente nós podemos perceber um terceiro aspecto da presença do Espírito hoje que celebramos o domingo de Pentecostes e que também está presente no texto que nós lemos para a nossa reflexão de hoje. O Espírito é a palavra divina na boca daqueles que creem e que é capaz de fazer se compreender no ouvido das nações. O Pentecostes cristão é a experiência ao mesmo tempo para toda a igreja, para cada seguidor, mas é também para todas as nações. A comunidade cristã, que até então era fechada em si mesma, agora, uma vez arejada e aquecida pelo Espírito Santo, torna-se uma comunidade aberta, comunicativa e simpática. Você vai encontrar isso no versículo 47 de Atos, capítulo 2. Aqueles discípulos tímidos se tornam agora ousados pregadores que ganham a rua e fazem do mundo a sua paróquia. E ao contrário do que muita gente pensa, ao invés de falar em língua estranha, eles começam a pregar em um idioma muito familiar para os seus ouvintes. Falam a língua de quem ouve. E aquela gente de todas as partes do mundo se admira, porque pela primeira vez ouvem falar das maravilhas de Deus em sua própria língua. E mais uma vez, o Pentecostes é experiência para todos e para cada um, para todas as nações e para cada uma na sua particularidade.
pois o uso da língua natal é a demonstração da intimidade e do respeito pela individualidade com que Deus trata as pessoas, as igrejas e as nações. Hoje, no domingo em que celebramos o dia de Pentecostes, provocados pela ação do Espírito, que invade o espaço fechado pelo medo e abre as portas da igreja para um mundo carente de ouvir as maravilhas de Deus na sua própria língua, somos levados a orar para que o preconceito, o orgulho e o medo não levem nossas comunidades a se fechar e a se isolar da vida do povo. Para que o Pentecostes cristão renove o ar, muitas vezes viciado, das nossas comunidades e sopre sobre elas o vento da liberdade e da libertação. Para que as nossas comunidades, pastores e pastoras, não caiam na tentação de querer manipular, de querer controlar ou mesmo limitar as manifestações do Espírito que sopra onde e como quer. Nos leva a orar também que, como o milagre do ouvir das nações se dá quando acontece o milagre do falar das igrejas, oremos para que nossas igrejas se abram e estabeleçam uma comunicação eficiente com os de fora da comunidade. Oremos também pelas nações sedentas das admiráveis maravilhas de Deus, anunciadas pela boca da igreja, numa linguagem familiar, íntima, comunicativa, que respeite as particularidades de cada um que ouve. Finalmente, irmãos e irmãs, sejamos a comunidade do Espírito, que sopre sobre nós o seu vento e descortine diante de nós o horizonte do reino de Deus, que desça sobre cada um e sobre cada uma de nós o seu fogo e nos faça arder os corações com sentimentos e pensamentos de solidariedade e de unidade. Que sejamos a comunidade da palavra, para que o respeito pela particularidade e pela individualidade nos permita o diálogo, a compreensão e o anúncio das maravilhas de Deus, desde as nossas igrejas locais, passando por toda a igreja cristã até os confins da terra. Assim, Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Todos. Creio em Deus, o Pai, que me criou e criou o mundo. Creio em Deus, o Filho, que me redime e redime todos os homens. Creio em Deus, o Espírito Santo, que me santifica e santifica a todos os eleitos de Deus.
Vamos invocar a bênção de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Kyrie